Então, são um contrato de 36 meses, 10 milhões por mês, um total de 360 milhões. E para provar para vocês a idoneidade, a credibilidade da empresa, foi nos depositado ontem 20 milhões de reais. E outra, começa-se o primeiro dia de cada mês, ela deposita 10 milhões de reais. Para o mês seguinte, a mesma coisa. Diferente de uma Tausa que fez um contrato, não se pagou nada, não se sabia nada, ainda foi reprovado pelo jurídico. Então, nós nunca vamos fazer nada sem, primeiro, o nosso jurídico, que é um departamento qualificado, com os melhores do país, você pode ter certeza, para que eles nos dê essa segurança, para que a gente possa assinar qualquer contrato sem nenhum tipo de problema. A VaideBet é uma grande empresa que está no mercado, uma das 5 maiores, e que já nos deu essa credibilidade com uma grande segurança também. O Corinthians informa que nesta quinta-feira encaminhou ofício para a patrocinadora VaideBet, esclarecendo as tratativas adotadas pelo clube em relação ao contrato de intermediação após solicitação da marca em 27 de maio. Dentre o informado, o Corinthians mais uma vez reafirmou seu compromisso contra qualquer prática ilegal e explicitou que segue colaborando com todas as autoridades nas investigações relacionadas a terceiros. Tem mais. O clube também informou que a intermediária foi notificada para esclarecimentos, além de contratar uma empresa para a realização de apuração autônoma, bem como a própria apuração realizada pelo Conselho Deliberativo. O Corinthians, cujo contrato padrão prevê a cláusula anticorrupção, justamente para evitar esse tipo de desgaste, tem o maior interesse em esclarecer todos os fatos. Fecha, então, aspas para a nota oficial do Corinthians. É uma atitude assim, a VaideBet, ela deu para o Corinthians 10 dias para o Corinthians se manifestar, apresentar soluções e dar explicações sobre o que vinha acontecendo. A própria VaideBet, na notificação que nós tivemos acesso, ela cita essa cláusula anticorrupção já para alertar, olha, existe essa cláusula, né, que ninguém estava falando nada, existe essa cláusula, e, se não tiver uma explicação cabível, ela pode acionar essa cláusula para deixar romper o contrato e deixar o Corinthians. O que o torcedor precisa saber de informação para esse momento? O Corinthians protocolou ali uma explicação, claro, precisava dar essa explicação. O que o torcedor precisa entender é o seguinte, eu tenho um contrato, né, todo mundo sabe, eu tenho a cópia do contrato, estava lendo o contrato. Essa notificação da VaideBet, ela é sintomática. Ela deu 10 dias para o Corinthians se explicar. No contrato está escrito que, no caso de uma intenção de ruptura, de rescisão, uma das partes, seja quem for, no caso aí a VaideBet, ela tem que notificar o clube e ela tem que dar 10 dias de prazo para uma resposta. Ou seja, ela fez exatamente, ela está seguindo o rito para poder romper o contrato de maneira legal. Quando ela cita a cláusula anticorrupção, eu fui ler a cláusula anticorrupção, que fala sobre as regras anticorrupção do Brasil. E lá está escrito que envolve não só Corinthians e VaideBet, mas que envolve qualquer pessoa ou empresa relacionada. Então, diretores, gestores, terceiros, intermediários, qualquer um envolvido com uma das partes que não cumpra aí com as cláusulas, com as regras anticorrupção, pode dar causa à rescisão. E se der causa à rescisão, o contrato prevê o pagamento da multa rescisória. Que é quanto? De 10% do que falta a ser pago. Minha mãe. Resumindo, hoje o Corinthians já recebeu da VaideBet 60 milhões. Faltam 310 milhões. Não. Sim. 10%? Então vai ser 30 milhões? E 31 milhões hoje. Hoje isso vai dar 31 milhões de reais. Se a VaideBet resolver romper hoje, 31 milhões. E lá também está escrito o seguinte, se no caso, o Corinthians aí está sendo investigado por lavagem de dinheiro, nesse tipo de situação, por causa da cláusula anticorrupção, o Corinthians, nesse caso, é obrigado a indenizar a VaideBet, porque aí a VaideBet também vai ser investigada pela polícia. Ela vai ter gastos com taxas, honorários advocatícios e tal. O Corinthians teria que pagar tudo isso. Então, ela pode romper, ela pode cobrar uma multa de 31 milhões do Corinthians e ela pode ter todos esses gastos eventuais com a justiça, para se defender, inclusive, também custeados pelo Corinthians. Não estou VaideBet. Então, assim, a situação é bem complicada. O que eu tenho de apuração é que a VaideBet está determinada a romper o contrato. Isso é uma informação.
A alta cúpula da VaiDebet, inclusive, já comunicou informalmente pessoas do Corinthians. O Corinthians já está se preparando para isso. Mas amanhã vai ter uma reunião. Amanhã vai ter uma reunião do presidente Augusto Melo com a alta cúpula da VaiDebet. E o que eu tenho de informação é que é a grande oportunidade do Augusto demovê-los da ideia de manter os caras lá. Você acha que hoje existe clima para continuar a VaiDebet? Não, existe. Prepara um café da manhã. Eu acho que está bem complicado. O Augusto tem uma missão, que é demover a VaiDebet dessa ideia. Por quanto tempo? Eu não sei, porque de repente, tá bom, vamos continuar. Mas a situação não está simples. A cada dia aparece uma coisa nova. Então, essa é a situação. A VaiDebet está propensa a deixar o Corinthians, tem uma reunião amanhã. A ideia do Augusto é tentar acalmar os caras e segurar os caras. Mas é fogo. Mas está difícil. Olha, tá difícil, hein? O Cuca saiu do Corinthians, agora a VaiDebet sai do Corinthians. E tem uma questão, você imagina assim, no cenário mais pessimista, que é um cenário hoje, que é uma possibilidade muito real de acontecer, se ela deixa o Corinthians e aciona essa multa, o Corinthians tem que custear tudo para ela, o Corinthians vai ter que se defender do que está acontecendo, vai ter que pagar a multa ali de 30 milhões, só que o Corinthians, lembra? Tem que pagar a PixBet lá, porque para pôr a VaiDebet, tem que pagar a PixBet. São 44 milhões lá. Então, assim, 44 lá, mais 31 aqui de multa, mais custear os negócios, vai dar um prejuízo de cerca de 15 milhões mesmo, colocando tudo que já recebeu da VaiDebet. Bora te explicar agora sobre qual a chance de a VaiDebet trocar o Corinthians pelo Cruzeiro. Antes, contextualizar, existe a expectativa no Cruzeiro de que a VaiDebet possa se tornar a patrocinadora master a partir de 2025. O contrato com a Betfair se encerra em dezembro. Ronaldo até deixou um acordo de prorrogação automática, mas isso antes de vender o clube para o Pedrinho BH. Então a responsabilidade de firmar ou não esse contrato cabe ao novo dono do Cruzeiro. Pedrinho BH, que é muito próximo do Gustavo Lima, garoto propaganda e sócio dos donos da VaiDebet. E é por causa da confusão entre Corinthians e VaiDebet que tem crescido o rumor de que a empresa pode trocar o Corinthians pelo Cruzeiro, ou melhor, o Cruzeiro, isso mesmo, o Corinthians pelo Cruzeiro para a próxima temporada. Importante contar que o prazo que a VaiDebet havia dado ao Corinthians para explicar toda a confusão em que o nome da VaiDebet foi envolvido nos últimos dias se encerrava nessa quinta-feira. E o Corinthians divulgou agora há pouco, no final da tarde dessa quinta-feira, um comunicado afirmando que procurou a VaiDebet para explicar o que aconteceu. Separei alguns trechos dessa nota em que o Corinthians tenta se defender e garantir a manutenção do contrato, vínculo de 3 anos que vale 370 milhões de reais. O Corinthians escreveu o seguinte na nota: o Corinthians mais uma vez reafirmou seu compromisso contra qualquer prática ilegal e explicou que segue colaborando com todas as autoridades nas investigações. O clube também informou que a intermediária, a empresa do Alex Cassundé, foi notificada para esclarecimentos, além de contratar uma empresa para a realização de apuração autônoma, bem como a própria apuração que está sendo realizada pelo Conselho Deliberativo. Há programado uma reunião nesta sexta-feira entre Augusto Melo e representantes da VaiDebet. O Corinthians vai tentar a todo custo manter o atual contrato. O Augusto sabe que se houver a rescisão do contrato, a chance deles sofrer o impeachment nas próximas semanas é gigante. Boa notícia para o Cruzeiro. Bilu e Arthur Gomes reforçam o time para o jogo contra o Cuiabá. Após se recuperarem de lesões, os atacantes Rafael Bilu e Arthur Gomes estão prontos para voltar a campo e ajudar o Cruzeiro na partida contra o Cuiabá, pela 8ª rodada do Brasileirão. Bilu, que estava fora desde maio de 2023 devido a uma ruptura do tendão de Aquiles, finalmente se livrou do departamento médico e pode fazer sua reestreia pela Raposa. Já Arthur Gomes, que perdeu os últimos 2 jogos por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda, também está recuperado e pronto para dar um gás ao ataque celeste. O retorno da dupla é um importante reforço para o técnico Fernando Seabra, que terá mais opções para escalar o ataque na partida contra o Cuiabá. A volta de Bilu e Arthur Gomes aumenta a competitividade do elenco e dá mais confiança ao time para buscar os 3 pontos em casa. O Cruzeiro se reapresentou na Toca da Raposa 2 nesta quinta-feira 6/6 após a derrota para o São Paulo no último domingo. Os jogadores realizaram atividades na academia e no campo, e se mostraram motivados para o próximo desafio. O jogo contra o Cuiabá será no dia 13 de junho, quinta-feira, às 19 horas, no Mineirão. A Raposa precisa da vitória para se manter na parte de cima da tabela do Brasileirão. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!